Olá, pessoal, tudo bem? Então, antes de falar sobre a União Europeia, eu quero falar com você um pouquinho, assim, rapidamente, apresentar para você o continente europeu, beleza? Então, lhes apresento, com certeza, em cena, o continente europeu. Bem, aqui está o continente europeu. Eu não sei se vocês observam, o continente europeu aí, presente, ele está em destaque na tonalidade vermelha. Então, isso aqui é o continente europeu, tá certo? Mas você observa que o continente europeu, na verdade, ele não é um continente especificamente. Porque o que seria continente? Por exemplo, continente é uma grande massa de terra cercada de água por oceanos e mares por todos os lados. Então, por exemplo, aqui, ó, África, praticamente você tem aqui, ó, é um continente, tá? Você tem, portanto, é maior que uma ilha. Olha a América, é um continente, correto? Ó, tudo isso aqui é um continente. Mas se você olha para a Europa, você observa claramente que a Europa nada mais é do que uma língua de terra, vamos dizer assim, que avança a partir da Ásia, né? Então, isso aqui tudo é a Ásia, ó. Tudo isso aqui é a Ásia, pessoal. Então, quando a gente tem uma porção de terra que avança sobre o mar, nós chamamos de península. Aqui você observa claramente que a Europa nada mais é do que uma península, né? Do continente asiático. Tá? Por isso que muitos falam de Eurásia, né? Ou continente euroasiático, envolvendo a Europa e a Ásia, especificamente, tá certo? Então, esse é o continente europeu. Gente, se formos falar, assim, em termos territoriais, é um continente relativamente pequeno, né, se a gente for analisar. Ele tem cerca de aproximadamente 10 milhões de quilômetros quadrados. Só para você ter uma ideia, o Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados, né? Então, veja que o continente é pequeno, né? Territorialmente falando. A população é estimada mais ou menos 740 milhões de habitantes, né? Veja a quantidade de países. Portanto, os países são muito pequenos no continente europeu. Exceto aqui, ó, você tem alguns países de grande extensão. Por exemplo, a Federação Russa, a Rússia, né? Ó, a Rússia, ela, uma parte do continente da Rússia fica na Europa, ó, e o restante da Rússia, que é isso aqui tudo, ó, né? O restante da Rússia fica na Ásia. Então, por isso que a gente fala que a Rússia é um país euroasiático, né? Porque está presente na Europa e na Ásia, tá certo? Então, esse é o continente europeu, tá? Efetivamente. Agora, por que a gente trata o continente europeu separadamente, como se fosse realmente um continente? Na verdade, pessoal, isso é uma construção histórica cultural. O que significa isso? A história do continente europeu, as características da população e das culturas europeias, né? E a importância que a Europa tem ao longo do planeta, ao longo da história, né? Ao longo da história da humanidade. Por isso é chamado de continente. Então veja que, geograficamente, a Europa não é um continente, tá? É um continente por questões culturais, por questões históricas, mas não é um continente efetivamente, correto? Beleza. Para a gente falar sobre o continente europeu, aqui você tem, existe uma divisão, uma fronteira natural entre a Europa e a Ásia. São os Montes Urais, ó, tá vendo? Os Montes Urais, que fica na Rússia. Essa cadeia de montanhas, chamada de Urais, né, juntamente com o Mar Cáspio, tá, forma a divisão natural entre Europa e Ásia. Então, tudo que estiver aqui, ó, tudo que estiver na porção oeste da Ásia, nós chamamos de, está no continente asiático, europeu. A leste está na Ásia, tá certo? Beleza? Então,
Então, existe uma divisão natural. Essa divisão, na verdade, os Montes Urais é colocado como uma divisão por convenção internacional, tá? Aqui você tem o relevo do continente, mas antes de falar nessa questão, olha o tanto de península que tem no continente europeu. Pessoal, o que é uma península? É quando você tem uma porção de terra cercada de água de todos os lados e um lado fica grudado no continente. Porque se for cercado de água de todos os lados, aí a gente tem aqui, ó, uma ilha, tá? Portanto, a Islândia é uma ilha, né? A Grã-Bretanha é outra ilha, onde fica a Inglaterra. Isso aqui é uma ilha, ó. É uma porção de terra cercada de água de todos os lados. A Irlanda é uma ilha, onde temos duas nações, dois países, Irlanda do Norte e República da Irlanda. Isso são ilhas. Na Europa tem muitas ilhas, né? Como as Ilhas Britânicas. Você tem aqui, ó, a ilha, por exemplo, a ilha da Sicília, tá? Você tem a ilha da Sicília. Você tem uma série de outras ilhas presentes aqui no continente europeu, tá certo? Então, você tem várias ilhas. Mas você tem também no continente europeu as chamadas penínsulas, que é uma porção de terra cercada de água de um lado, do outro e do outro. E uma porção é grudada no continente, ó. Então, aqui nós temos uma península. Essa península é chamada de Península da Escandinávia. Aqui nós temos dois países importantes, né? A Suécia e a Noruega estão aqui. Aqui você tem a Península da Jutlândia. Outra península famosa é a Península Ibérica, onde fica Portugal e Espanha, ó, tá vendo? Ó? Península Ibérica, cercada de água de todos os lados, menos de um lado, não é isso? Aí você tem outra famosa, porque tem a aparência de uma bota, é a Península Itálica, onde fica a Itália, especificamente, tá? E existem outras penínsulas, como a Balcânica, que está aqui, ó, nessa localidade, e assim sucessivamente. Então, o continente europeu tem bastante ilhas e penínsulas, né? Beleza? O continente europeu também possui alguns estreitos, como, por exemplo, o Estreito de Gibraltar, que é essa... O que é um estreito? O estreito é um estreito, né? Significa que você tem dois continentes, duas áreas continentais e um oceano espremido ali no meio, né? Um mar. No caso, você tem o mar Mediterrâneo aqui, ó, ligando ao Oceano Atlântico que está aqui. Mediterrâneo, Atlântico. Aí você tem aqui o Estreito de Gibraltar. Tem outros estreitos aqui espalhados pelo continente europeu. Então, veja que o continente europeu tem muitos estreitos, muitas ilhas, muitas penínsulas, algumas delas famosas, porque em cima dessas penínsulas existem países importantes, né? Mas esse mapa mostra também o relevo europeu. Você está observando que aqui nós temos as cadeias de montanhas. As montanhas, na Europa, nós temos os Alpes, também chamado de Alpes suíços. Na Itália, nós temos os Alpes... na Itália não. Aqui na região dos Balcãs, nós temos os Alpes Dináricos. Na Itália, nós temos os Montes Apeninos, os Pirineus, os Alpes Escandinavos, uma cadeia de montanhas aqui na Península da Escandinávia, tá? E esses montes aí, essas áreas, geralmente são áreas onde tem vulcões na Europa e terremotos, né? Aqui você tem os Montes Urais, que é uma cadeia de serras bastante antigas, portanto, não são tão elevadas. Aqui nós temos o Cáucaso, que fica entre o Mar Negro e o Mar Cáspio, uma cadeia de montanhas também. Você está observando que tem algumas planícies, ou seja, algumas áreas mais baixas do continente europeu, como a planície parisiense, tá vendo? Aqui onde eu estou circulando. A planície germano-polonesa, que pega parte da Alemanha e da Polônia, né? Você tem alguns planaltos, como, né, o Planalto Central Russo, o Planalto do Volga, né, e assim por diante, tá? Então, o relevo europeu
é bastante diversificado, sendo que existem desde cadeias de montanhas jovens, onde tem montanhas, vulcões e terremotos, até montanhas mais antigas, onde não existe, como por exemplo os Urais, onde não existe atividade vulcânica intensa e nem terremotos intensos, né? E você tem algumas planícies importantes no continente europeu e um pouco de planaltos. Esse é o relevo do continente europeu, tá? Agora, vamos falar um pouquinho sobre os climas do continente europeu. Como é o clima da Europa, né? Os países europeus, pessoal, eles não têm clima, os países, nenhum deles, tem climas parecidos com os brasileiros, né? Porque o Brasil está numa faixa chamada de intertropical ou tropical. Portanto, os climas predominantes no Brasil são do tipo quente e semiúmido e úmido, com muitas chuvas. A Europa está numa zona temperada, chamada, logicamente, de zona temperada do norte. Os climas europeus, portanto, eles são do tipo temperados, tá? Frios e subtropicais. Os climas subtropicais na Europa, você está observando subtropical, você observa claramente que esse tipo de clima está presente em poucas regiões do continente europeu. Seria um clima parecido com o clima do sul do Brasil, tá? Mas o que prevalece na Europa são os climas do tipo temperado. Professor, o que é um clima temperado? Clima temperado é um tipo de clima que apresenta nitidamente as 4 estações do ano visíveis, né? Primavera, verão, outono e inverno. Portanto, o inverno é extremamente... Aí o inverno depende. Então, você tem, por exemplo, climas temperados oceânicos. Bem, esse tipo de clima temperado tem 4 estações do ano. Não sei se vocês estão observando aqui, ó. O clima temperado oceânico, ele pega o norte de Portugal, o norte de Portugal, o norte da Espanha, grande parte da França, aqui, ó, chegando até a Alemanha. Então, toda essa área, o clima temperado, a Inglaterra, as Ilhas Britânicas, de um modo geral. O que tem de característica? Esse clima é bastante chuvoso, ele é bastante úmido, por causa da influência do mar. Então, por isso que é temperado oceânico, tá certo? Então, quando é o verão, nós temos a quantidade de chuva dobrada nesse clima. Então, tem uma época que chove bastante. Já o clima temperado continental, que é esse verde que está, ó, temperado continental, esse clima que está presente aqui em grande parte da Noruega, né, da Finlândia, e aí alguns países aqui da Europa, em especial da grande parte da Rússia, na parte europeia. É o clima temperado continental. O que esse clima tem de característica? O inverno dele é muito rigoroso. O inverno é neve mesmo, né? Nas ruas das cidades europeias desses países aí, onde tem esse clima, quando é o inverno, fica praticamente metros de neve cobrindo o asfalto, cobrindo as plantações e assim por diante. Então, aqui o inverno é bastante intenso, tá? Já o clima mediterrâneo, ele está presente na parte sul de Portugal, da Espanha, a Itália. É um clima, pessoal, um pouco mais ameno. Ele chega a ser um pouquinho até parecido com o clima do Rio Grande do Sul, do Paraná, Santa Catarina. Então, pega essa porção sul, tá? Os climas frios da Europa, nós temos 2 tipos de climas frios. Tem os frios de montanha e os frios polares. O frio polar, o nome já diz, ó, está nas regiões polares, principalmente no extremo norte da Rússia e de alguns países aqui da Península Escandinávia, Suécia, Noruega, principalmente. Ó, Suécia aqui e Noruega, tá certo? E também da Finlândia, e também da Rússia. Então, essa parte aqui, o clima é frio, ou seja, o inverno é extremamente rigoroso, tá certo? E os climas de montanha, onde tem aquelas montanhas, por exemplo, aqui os Alpes suíços, é um clima frio. Aqui você tem a região dos Alpes Dináricos, clima frio, né? E assim por diante, a região dos Cárpatos é clima frio, tá certo?
Então, esses são os tipos climáticos presentes no continente europeu. Quanto à vegetação europeia, ela vai acompanhar o clima. Por exemplo, no extremo norte da Suécia, que é aqui, ó, Noruega, que é aqui, e Finlândia, e o extremo norte da Rússia, você tem o clima frio de montanha e a vegetação chama-se tundra. É uma vegetação formada por musgos e líquens e que ela só aparece durante alguns meses quando há o degelo. Quando há o derretimento das geleiras, essa formação, na verdade, não chega a ser nenhuma vegetação, é apenas um musgo, como se fosse um lodo verdinho que cobre a paisagem e durante algumas semanas aparecem algumas flores e assim por diante. É a paisagem chamada de tundra. Logo abaixo, nós temos o clima temperado frio na Suécia, Noruega e Finlândia, e também no extremo norte da Rússia. Então, nós temos o clima já um pouco temperado, mas frio. Esse clima desenvolve uma floresta que é chamada de floresta boreal. Floresta boreal é uma floresta formada basicamente por pinheiros, né? Então, a chamada mata de coníferas também. Já na outra porção, onde o clima é temperado continental, né, e oceânico, você vai ter essa formação de florestas temperadas, que é uma floresta formada por árvores de grande porte, mas que essas árvores perdem as folhas durante o outono. Então, a floresta temperada é também chamada de floresta de folhas caducas, ou caducifólia, porque quando é o outono, as árvores perdem todas as suas folhas se preparando para o inverno. Ela é uma floresta muito interessante, porque esse tipo de floresta ela muda de cor de acordo com a estação do ano. Grande parte das árvores ficam amareladas, se preparando para as folhas caírem. Então, se você tira uma fotografia, você vê uma paisagem de florestas amareladas. Com o passar do tempo, ela vai avermelhando e até ficando marrom e acaba caindo as folhas. Então, é uma floresta bastante interessante. É a chamada floresta temperada, nessa parte aqui, tá? Ou seja, prevalece as florestas temperadas na Europa. Lembrando que, em virtude do crescimento industrial e urbano, praticamente essa floresta natural já não existe mais nos países europeus. Ela foi totalmente devastada. Por fim, nós temos uma vegetação formada por maquis-garrigues, que é a vegetação mediterrânea, que é uma vegetação formada por árvores e arbustos pequenos, com folhas bem pequenininhas, predominantes aqui, em Portugal, na Espanha, sul da França, grande parte da Itália, que é essa parte em verde aqui. Então, essa é a vegetação do continente europeu. A Europa, pessoal, como era de se esperar, não tem grandes rios, mas os rios são extremamente importantes para a economia europeia, seja para a irrigação nas regiões mais secas, mais áridas, seja para navegação. Por exemplo, olha os principais rios. Você tem o Tejo, que é um rio que praticamente é importante para a economia de Portugal. Você tem o rio Sena, né, na França. Você tem o rio Reno. E o rio Reno, ao longo dele, do seu trajeto, é uma das áreas mais industrializadas da Europa, né? Aqui você tem o rio Tâmisa, que é aquele que corta a cidade de Londres. Aí você tem o rio Tibre, no norte da Itália. O Danúbio é considerado o rio internacional da Europa. São aproximadamente 9 países que esse rio cruza. E olha que interessante. 9 países. Isso porque na Europa os países são pequenos, né? Aí você tem o rio Vístula, né, Dnieper, rio Volga, que é o maior rio da Rússia. Esse rio aqui, ó. Qual a utilidade desses rios europeus? A principal utilidade dos rios europeus é a navegação, tá, pessoal? Em segundo lugar, a produção de energia e irrigação. Mas é quase que 100% dos rios europeus são utilizados para a navegação, tá certo?
O continente europeu, hoje em dia, tem aproximadamente cerca de 50 países no continente europeu, em torno de 50 nações, né? Lembrando que a Rússia fica na Europa, mas também a maior parte dela fica na Ásia, tá certo? Lembrando que a Turquia tem um pedaço, uma parte da Turquia que fica na Europa e outra parte da Turquia fica na Ásia, no Oriente Médio, na Península da Anatólia, né? Aí você tem alguns... Então, essas são as nações europeias. Os países europeus, de modo geral, pessoal, eles são considerados potências econômicas, né? Aí você deve estar perguntando, mas Orlandir, por que o continente europeu transformou-se numa potência econômica? Isso, pessoal, em primeiro lugar, a Europa, se você pegar a história, né, da Europa, de modo geral, ela começa a se despontar enquanto potência ainda na antiguidade, né? Por exemplo, o Império Romano, ó, Império Romano, Roma está aqui, ó. Daqui o Império Romano dominou o mundo, vocês sabem disso, né? Mas não é só o Império Romano. Antes de Roma, a Grécia, né, a península do Peloponeso aqui, ó, dominou o mundo grego praticamente expandiu seus domínios, né? Mas modernamente falando, eu posso dizer para você que a Europa se consolidou enquanto potência mundial, os países europeus, com as grandes navegações do século XVI, onde foram líderes Portugal e Espanha na descoberta, na exploração de colonização do século XV, XVI e XVII até XVIII. Quando chega no século XVII, outras potências disputam, né? Então você vai ter a Inglaterra, que vai para a América do Norte, tá? Você vai ter a Holanda, a Bélgica, que são nações que também vão, a França, que vai vir para as Guianas francesas aqui na América, por exemplo. Você vai ter outras nações. Então, a potência europeia começa a ser desenhada com as grandes navegações. Depois das grandes navegações, no século XIX, as colônias americanas começam a proclamar suas independências, não é isso? E aí nós temos o período do imperialismo. Então, as potências europeias, como a Inglaterra, a França, depois a França, né? Depois Portugal, Espanha, mas depois entra aqui a Alemanha, né? Esses países, a Itália entra também na história, esses países começam a explorar a África e a Ásia, já no século XIX. Então, do colonialismo, a gente passa para o período do neocolonialismo. Em que momento a Europa balanceia? Ela praticamente assim perde o domínio. No período entre a Primeira e a Segunda Guerra, que ela perde o controle do planeta para os Estados Unidos. Aí você deve pensar assim, então a Europa caiu por terra? Não. Porque com a ajuda que os Estados Unidos deu para a Europa reconstruir as suas economias, através de ajuda, como por exemplo o Plano Marshall, nós tivemos a entrada de dinheiro no continente europeu e os europeus, a partir da Segunda Guerra, investiram em infraestrutura de transportes, comunicação, reativação de suas indústrias e na questão científica e tecnológica. Então, rapidamente, a Europa recupera o status de potência. E aí o continente europeu se transforma num dos continentes que tem as maiores potências do mundo hoje, né? Agora, a melhor qualidade de vida do planeta, os países que possuem as melhores qualidades de vida do planeta, né, com índices excelentes de IDH, são justamente as nações europeias, em especial as nações mais ao norte. Porque a Europa desenvolveu um sistema onde aumentaram os impostos para investir em saúde, educação, saneamento, previdência social, de qualidade no setor público. Portanto, isso fez com que a qualidade de vida de alguns países europeus superasse, e supera até hoje, Estados Unidos e Japão, só para você ter uma ideia. Então, a esse tipo de Estado que cuida da população na questão social,
e de previdência e de bem-estar social ficou conhecido como welfare state, estado de bem-estar social. Então, esses países conseguiram ser, hoje a Europa tem praticamente países que são potências econômicas e potências também, vamos dizer assim, na qualidade de vida de seus cidadãos. Mas cuidado, não significa que na Europa não tenhamos países pobres. Por exemplo, existem alguns países europeus que têm um nível social da sua população, a qualidade de vida, semelhante ao Brasil. Então, eu posso citar como países pobres, né, da Europa, a Albânia, por exemplo. A Albânia é um país pobre, tá? Eu posso citar para você a Sérvia, a Bósnia e Herzegovina, esses países que estão geralmente nessa região aqui, ó, são países onde a qualidade de vida não é tão boa. Então, não se discute muito isso, não se fala muito, mas nós temos países considerados pobres no continente europeu, se comparado com os outros países vizinhos. Outra importante notificação que eu quero fazer para você é o seguinte: alguns países que eram partes do antigo mundo socialista, como Estônia, tá vendo? Ó, Estônia, Letônia e Lituânia, vários países que pertenciam à ex-União Soviética socialista, também tem um nível social e econômico muito atrasado, se comparado com os outros países. Para finalizar, eu quero dizer para você que a Europa tem uma característica interessante. Existem muitos micropaíses ou microestados. São países tão pequenininhos que alguns não chegam a dar 1 quilômetro de extensão, só para você ter uma ideia. Existem países que dão como se fosse uma quadra de uma cidade, uma quadra, né? Uma quadra. Então, uma cidade brasileira qualquer. Então, tem um país aí que praticamente do tamanho, por exemplo, em Cáceres, do bairro da Cavalhada, né? Tem países na Europa que são do tamanho do bairro da Cavalhada, em Cáceres. Então, são micropaíses. Dentre eles, a gente pode citar alguns, né? E esses países piquititinhos são esses aqui, ó. Luxemburgo, que é considerado um país, um estado pequeno, mas, né? Liechtenstein, tá aqui, ó. Andorra, Mônaco, famoso, né? Corridas, né? O Vaticano, também famoso, que é administrado pelo Papa. Malta e San Marino, também na Itália. São pequenos países, né? Olha o tamanho aqui. Por exemplo, Luxemburgo é 2.586 quilômetros quadrados, tá? Andorra, 468 quilômetros quadrados. Malta, 316, e vai indo. Ó. O Vaticano, 44, né, metros quadrados, praticamente. O Vaticano nada mais é do que a Praça São Pedro, a Basílica de São Pedro e alguns palácios e museus do Vaticano, correto? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.